28 de junho de 1984. Los Angeles. Um vizinho liga para a polícia às 9 horas da manhã. No apartamento 1A do número 1745 da rua Glassell, Jenny Winkle, 79 anos, está morta. A janela do quarto está aberta. A tela foi cortada. Os detetives do departamento do xerife do condado de Los Angeles chegam ao local. O que encontram é violento e meticuloso ao mesmo tempo. Jenny Winkle foi esfaqueada repetidas vezes. Sua garganta foi cortada com tanta força que a cabeça estava quase completamente separada do corpo. Frank Salerno, detetive veterano do departamento do xerife, registra os detalhes. Uma impressão digital parcial é encontrada na janela. O apartamento foi revirado. Alguns objetos de valor sumiram. Por enquanto, parece um roubo que terminou em homicídio. Jenny Winkle era aposentada. Vivia sozinha no mesmo apartamento há anos. Seu filho morava no andar de cima. Ela não tinha inimigos conhecidos. A polícia não tem suspeito. O caso de Jenny Winkle fica sem solução. Nos meses seguintes, Los Angeles registra novos ataques. Junho de 1984. Setembro de 1984. Março de 1985. As vítimas não se conhecem. Os bairros são diferentes. Mas o método é sempre o mesmo. Uma janela aberta, a madrugada e um invasor. Em março de 1985, Vincent Zazzara, 64 anos, e sua esposa, Maxine, 44 anos, são encontrados mortos em sua casa em Whittier. Ambos foram esfaqueados. Os olhos de Maxine foram removidos. A violência é diferente de tudo o que os investigadores já viram. Gil Carrillo, detetive do departamento do xerife, começa a conectar os casos. Ele nota um padrão. Invasões sempre pela madrugada, sempre por janelas ou portas traseiras. Vítimas de idades e perfis diferentes. Salerno concorda. Os dois assumem a investigação conjunta. Em agosto de 1985, os jornais de Los Angeles publicam a mesma manchete. Night Stalker ataca novamente. A imprensa já tem um nome para o suspeito. A polícia ainda não tem um rosto. Os moradores de Los Angeles compram fechaduras, instalam alarmes, dormem com armas ao lado da cama. 14 meses. Pelo menos 13 mortos. Mais de 2 dezenas de vítimas sobreviventes. O suspeito atua do Vale de San Fernando à Península de San Gabriel. Ele não deixa padrão geográfico claro. Não deixa testemunhas vivas com frequência. Mas uma vez, deixa. A questão que Salerno e Carrillo enfrentam em agosto de 1985 é direta. Um homem matou pelo menos 13 pessoas em 14 meses na maior cidade do oeste americano. Ele entrou pelas janelas, saiu pela escuridão. E a polícia até aquele momento não sabe quem ele é. Como um assassino em série operou por mais de um ano sem ser identificado em Los Angeles. 17 de março de 1985. Whittier, Califórnia. Vincent Zazzara, 64 anos, e sua esposa Maxine, 44, são encontrados mortos em sua casa. Vincent está na sala. Maxine está no quarto. O médico legista documenta os ferimentos. Maxine Zazzara foi morta a tiro e esfaqueada repetidas vezes. Seus olhos foram removidos das órbitas com um instrumento cortante. O corpo foi encontrado na posição em que caiu. O detetive Gil Carrillo chega ao local horas depois. Ele examina os 2 corpos. A violência sobre Maxine é diferente. Não é apenas homicídio. Há uma encenação deliberada. Carrillo começa a rever os casos anteriores. O apartamento de Jenny Winkle, em junho de 1984. O quarto de Dale Okazaki, em março de 1985. A mesma semana, a mesma região. Ele vê uma linha. Entre março e julho de 1985, os ataques se multiplicam. O invasor entra por janelas abertas, mata ou espanca as vítimas, e desaparece. Pelo menos 8 pessoas são mortas em 4 meses. A imprensa ainda não sabe que é o mesmo homem. Os sobreviventes descrevem o mesmo homem. Cabelos pretos longos, dentes deteriorados e escurecidos, olhos fundos e fixos. Vários mencionam um pentagrama desenhado ou tatuado na palma da mão. As descrições coincidem. Em julho de 1985,
Os ataques chegam à área da Baía de São Francisco. Peter Pan, 66 anos, é baleado na cabeça em seu quarto em Lake Merced. Sua esposa Bárbara sobrevive ao ataque. O agressor escreveu um pentagrama na parede com batom. A polícia de São Francisco e o departamento do xerife de Los Angeles passam a trocar informações. Frank Salerno, detetive sênior com 25 anos de experiência, se incorpora formalmente à investigação. Ele e Carrillo assumem o caso juntos. Em 24 de agosto de 1985, Richard Ramirez invade uma casa em Mission Viejo. Ele atira em Bill Carnes, 30 anos, na cabeça. Carnes sobrevive. Sua noiva, Inez Erickson, é agredida sexualmente. Ramirez obriga Erickson a repetir: "Eu amo Satanás". Inez Erickson observa o carro de Ramirez ao sair. Ela memoriza parte da placa. Isso leva a polícia a um Toyota laranja roubado. No carro, os investigadores encontram uma impressão digital. O sistema AFIS, Automated Fingerprint Identification System, havia sido instalado na Califórnia meses antes. Era o primeiro estado americano a utilizá-lo. A impressão do Toyota é inserida no banco de dados. Em horas, o sistema retorna um nome: Richard Ramirez, 25 anos, nascido em El Paso, Texas. Em 30 de agosto de 1985, o departamento do xerife de Los Angeles convoca uma coletiva de imprensa. O nome Richard Ramirez é tornado público. Uma foto de sua ficha criminal é distribuída para todos os veículos de comunicação do estado. Los Angeles acorda sabendo quem é o Night Stalker. Em 30 de agosto de 1985, o rosto de Richard Ramirez aparece em todos os noticiários da Califórnia. Jornais publicam a foto na capa. O nome Night Stalker entra no vocabulário de Los Angeles. Ramirez está em São Francisco quando a foto é divulgada. Ele compra um jornal. Vê o próprio rosto na capa. Nos minutos seguintes, tenta fugir. Ramirez pega um ônibus de volta para Los Angeles. Chega ao terminal Greyhound no centro da cidade na manhã de 31 de agosto. Ele não sabe que a cidade inteira está à sua procura. No bairro de East Side, Los Angeles, moradores reconhecem Ramirez em uma loja de conveniência. Uma mulher grita o nome dele. Ele corre. Ramirez tenta invadir um carro na rua Hubbard. A dona, Faustina Pignon, resiste. Ele tenta outro veículo. O vizinho Angelina Torres bloqueia a fuga. Uma multidão começa a se formar. Jesse Pérez, 28 anos, morador do bairro, reconhece Ramirez pela foto do jornal. Ele e outros residentes imobilizam o suspeito no meio da rua. Ramirez grita: "Sou o Night Stalker". A polícia de Los Angeles chega ao local às 8h32 da manhã. Richard Ramirez está no chão, com ferimentos. Ele tem 25 anos. É preso no ato. Gil Carrillo recebe a notícia por rádio. Frank Salerno chega à cena minutos depois. Os dois detetives identificam pessoalmente o suspeito. É o homem que buscavam há 16 meses. Ramirez é levado à delegacia da 18ª Divisão do Departamento de Polícia de Los Angeles. Carrillo o interroga por horas. Ramirez não demonstra remorso. Faz sinais satânicos com as mãos. No dia seguinte, o departamento do xerife confirma. A impressão digital coletada em Mission Viejo corresponde a Ramirez. A conexão entre os casos está formalmente estabelecida. São pelo menos 13 homicídios. Inez Erickson e Bill Carnes são notificadas da prisão. Erickson identifica Ramirez em reconhecimento fotográfico. Carnes, ainda em recuperação de ferimento na cabeça, confirma a identificação. Richard Ramirez é formalmente indiciado por 13 homicídios, 5 tentativas de homicídio, 11 agressões sexuais e 14 roubos. A caçada de 16 meses termina. O julgamento ainda está por vir. O julgamento começa em janeiro de 1989. O Tribunal do Condado de Los Angeles reúne 63 acusações contra um único réu. É o processo criminal mais longo da história da Califórnia. Ramirez aparece ao tribunal com pentagramas desenhados na palma da mão. Ele grita "Viva Satã" diante das câmeras. Os jurados observam em silêncio. Inez Erickson testemunha. Ela descreve a noite de 25 de agosto de 1985 com precisão. Aponta Ramirez diretamente. Ele a olha sem desviar o rosto. Bill Carnes também testemunha.
A bala ainda está alojada em seu crânio. Os médicos decidiram não removê-la. Ele identifica Ramírez sem hesitar. Gil Carrilho apresenta as evidências físicas, impressões digitais, registros de calçados, trajetórias balísticas. São 1.600 páginas de provas documentadas. Frank Salerno também depõe. Ele investigou crimes do estrangulador do Vale nos anos 1970. Diz ao júri que nunca encontrou um caso com tantas vítimas diferentes. O julgamento dura 4 anos. Jurados são substituídos. Um é assassinado por razões não relacionadas ao caso. Outro é preso por tráfico de drogas durante o processo. Em setembro de 1989, o júri delibera por 22 dias. Em 20 de setembro de 1989, o veredito é lido. Culpado em todas as 43 acusações que chegaram ao julgamento. Ramírez sorri ao ouvir o veredito. Olha para os repórteres e diz: "Big deal. Death always went with the territory." A sentença de morte é decretada em novembro de 1989. Ramírez é transferido para o corredor da morte na prisão estadual de San Quintín. Ele recebe cartas de admiradoras de todo o país. Em 1996, se casa com uma delas dentro da prisão. Gil Carrilho e Frank Salerno trabalharam juntos por 16 meses. Identificaram 14 vítimas fatais e 31 sobreviventes. O caso fechou. O julgamento terminou. Ramírez ainda estava vivo. 30 de agosto de 1985. Los Angeles. Ramírez desce de um ônibus na estação Greyhound do centro da cidade. Ele acabou de voltar de uma visita ao irmão em Tucson, Arizona. Não sabe que seu rosto está em todas as bancas de jornal da cidade. Em uma loja de conveniências na Avenida Town, Ramírez pega um exemplar do Los Angeles Times. Sua própria foto ocupa a primeira página. A polícia havia divulgado a identidade do suspeito na véspera. Ramírez larga o jornal e sai correndo. Ramírez corre pelo bairro hispânico do leste de Los Angeles. Ele tenta roubar o carro de uma mulher na rua Hubbard. A mulher grita. Seus vizinhos saem às ruas. Em minutos, um grupo de moradores o reconhece. Jesse Paris, 28 anos, morador do bairro, é um dos primeiros a alcançar Ramírez. Outros moradores se juntam. Ramírez é derrubado e espancado com um pé de cabra e outros objetos. Ele tenta fugir 3 vezes. É interceptado em todas. A polícia de Los Angeles chega ao local às 8h30 da manhã. Os agentes encontram Ramírez no chão, ferido, cercado por civis. Um policial o puxa para longe da multidão. Ramírez grita para o oficial: "Obrigado por me salvar." O Night Stalker está sob custódia. Os detetives Gil Carrillo e Frank Salerno chegam ao local minutos depois. Carrillo olha para o homem que investigou por 16 meses. Ramírez tem cortes no rosto e nas mãos. Está descalço. A captura não foi feita pela polícia. Foi feita por vizinhos comuns. O julgamento de Ramírez começa em janeiro de 1989. É o processo criminal mais caro da história da Califórnia até então. 1,8 milhão de dólares em custos judiciais. Ramírez enfrenta 43 acusações, incluindo 13 homicídios, 5 tentativas de homicídio e 11 agressões sexuais. Os sobreviventes testemunham, um por um. Bill Carnes, que sobreviveu a 3 tiros na cabeça, identifica Ramírez diretamente no banco dos réus. Inês Erickson, que escapou pela janela do quarto naquela noite, confirma a identificação. O júri delibera por 4 dias. Em 20 de setembro de 1989, o júri declara Ramírez culpado em todas as 43 acusações. Na audiência de sentença, o juiz Thomas Johnson condena Ramírez à morte na câmara de gás. Ramírez se levanta e diz ao tribunal: "Vocês me aborrecem. Sou além do bem e do mal." Ramírez é transferido para o corredor da morte na prisão estadual de San Quintín. Durante os anos seguintes, casa-se com Doreen Lioy, uma jornalista de 41 anos, em 1996.
Continua recebendo cartas de admiradoras. Os recursos judiciais se acumulam. A execução nunca é marcada. Em 7 de junho de 2013, Richard Ramirez morre de linfoma de células B no Hospital Marine General em Green Bay, Califórnia. Tinha 53 anos. Havia passado 23 anos no corredor da morte. A câmara de gás que o Estado prometeu nunca foi usada. Ramirez morreu de doença, não de pena capital. Richard Ramirez morreu esperando a execução que nunca veio, levando consigo os segredos de possíveis crimes nunca descobertos. Mas seu legado permanece como lembrete direto. Foi a comunidade, vizinhos comuns armados de coragem e indignação que finalmente capturou o homem que a maior força policial da América não conseguira deter. Nas ruas do leste de Los Angeles naquela manhã de agosto, a justiça não vestia uniforme. Se este caso te fez pensar, curta este vídeo, deixe seu comentário abaixo e se inscreva no canal para não perder os próximos documentários.